Olá, queridos alunos. Eu sou a professora Érica Moraes, sou formada em Pedagogia, especialista em Libras, com ênfase em tradução e interpretação pelo Unimontes. Sou pós-graduada em Educação à Distância pelo Instituto Federal do Norte de Minas Gerais. E hoje é com enorme prazer que apresento a vocês a disciplina Conhecer e Aplicar a Legislação da Libras. Nela, trabalharemos a legislação para portadores de necessidades especiais, aplicação da legislação e a inclusão. Sabemos que a diversidade cultural tem marcado a história da humanidade e, por esse motivo, fazemos uso de leis para que todos tenham seus direitos assegurados, não é mesmo? Falaremos aqui sobre a legislação e sobre o processo de inclusão do surdo. O sistema educacional brasileiro procura adaptar-se aos novos paradigmas educacionais. A Constituição Federal de 1988 preconiza que todas as pessoas são iguais perante a lei. Em seu artigo 205, afirma que a educação é direito de todos e dever do Estado e da família, visando o pleno desenvolvimento da pessoa, e o seu processo prepara para a cidadania e a sua qualificação para o trabalho, assegurando o direito e o respeito às diferenças. Estamos vivenciando a perspectiva da inclusão, dimensão social que postula princípios básicos para o oferecimento de oportunidades e direitos iguais a todos, não importando suas diferenças. Na perspectiva de que a educação inclusiva deve ser estruturada em um processo educacional que leve em considerações os limites e potencialidades de cada educando, utilizando-se as vias multissensoriais no processo de aprendizagem, não só pela visão ou audição, mas pela interação de todos os sentidos, a fim de proporcionar aprendizagens significativas a todos, observando que o reconhecimento das diferenças é o princípio básico para o exercício da prática docente, em atenção às diferenças. Como você já estudou nas disciplinas anteriores, com o passar do tempo, a realidade dos surdos foram se modificando lentamente. A partir de agora, vamos estudar a legislação que fundamenta as políticas educacionais destinadas à educação de pessoas surdas. Vamos demarcar um recorte da história para iniciarmos a nossa discussão. Então, começaremos a partir da década de 1990. No Brasil, as modificações no campo educacional sofreram influências de orientações internacionais. Os primeiros avanços surgiram com a Declaração Mundial sobre a Educação para Todos, elaborados na Conferência de Jomtien, na Tailândia, realizada no período de 5 a 9 de março de 1990. Após a elaboração deste documento, iniciou-se um debate sobre educação inclusiva, e os países que participaram da conferência começaram a se organizar para tornar real o direito de todos à educação regular. Outro movimento que influenciou positivamente a educação de surdos no país foi a Conferência de Salamanca, que ocorreu na Espanha entre 7 e 10 de junho de 1994, reconhecendo a necessidade de uma educação para crianças, jovens e adultos com necessidades educacionais especiais, dentro do sistema regular de ensino. Os participantes dessa conferência reconheceram a necessidade de que a educação especial fosse entendida enquanto modalidade de ensino, que não substitui a educação comum, mas que permeia todos os sistemas de ensino, e assumir coletivamente o direito à educação inclusiva. Após a conferência, foi assinado um acordo
entre os países participantes e publicada a Declaração de Salamanca, documento que trata de princípios, políticas e práticas na área das necessidades educativas especiais. O documento aborda questões de direitos humanos e aponta princípios para a educação especial como a pedagogia centrada na criança. Aponta também propostas e recomendações para um novo pensar em educação especial, repercutindo de forma significativa e incorporada às políticas educacionais brasileiras. Converse com seus colegas e tutor sobre a importância deste documento e pontos-chave sobre a educação das pessoas surdas. Queridos alunos, é importante que você consulte o material de apoio e leia a íntegra do documento que estou citando aqui. Você percebeu a importância desses documentos internacionais para o avanço da educação inclusiva? Outro documento muito importante foi a Declaração Internacional de Montreal, que foi aprovada em 5 de junho de 2001 pelo Congresso Internacional Sociedade Inclusiva e destacava os direitos humanos e o acesso igualitário aos espaços culturais, sociais, políticos, econômicos e educacionais. Agora, vamos estudar um pouco sobre as legislações. Vamos começar falando sobre a LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Você sabia que os documentos internacionais que estudamos foram importantíssimos para a criação das nossas próprias leis? A primeira lei máxima educacional brasileira foi elaborada após a Declaração Mundial sobre Educação para Todos. E essa lei é a LDB, Lei número 9394, de dezembro de 1996. Reitero a vocês, querido aluno, que o acesso às leis estão disponíveis no material de apoio, disponível na nossa sala, ok? A Lei de Diretrizes e Bases assegura a formação comum, indispensável para o exercício da cidadania, e fornece meios para que o educando progredir no trabalho e em seus estudos posteriores. Os artigos 58 e 59 da LDB definem que, artigo 58, entende-se por educação especial, para os efeitos desta lei, a modalidade de educação escolar, oferecida preferencialmente na rede regular de ensino, para educandos portadores de necessidades especiais. Parágrafo 1. Haverá, quando necessário, serviços de apoio especializado na escola regular, para atender às peculiaridades da clientela de educação especial. Parágrafo 2. O atendimento educacional será feito em classes, escolas ou serviços especializados, sempre que, em função das condições específicas dos alunos, não for possível a sua integração nas classes comuns do ensino regular. Parágrafo 3º. A oferta de educação especial, dever constitucional do Estado, tem início na faixa etária de 0 a 6 anos, durante a educação infantil. Artigo 59. Os sistemas de ensino assegurarão aos educandos com necessidades especiais. Inciso 1. Currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organização específicos para atender às suas necessidades. Inciso 2. Terminalidade específica para que aqueles que não puderem atingir o nível exigido para a conclusão do ensino fundamental, em virtude de suas deficiências e aceleração, para concluir em menor tempo o programa escolar para os superdotados. Inciso 3. Professores com especialização adequada em nível médio ou superior para atendimento especializado, bem como professores de ensino regular
capacitados para a integração desses educandos nas classes comuns. Inciso 4. Educação especial para o trabalho, visando a sua efetiva integração na vida em sociedade, inclusive condições adequadas para os que não revelarem capacidade de inserção no trabalho competitivo, mediante articulação com os órgãos oficiais afins, bem como para aqueles que apresentam uma habilidade superior nas áreas artísticas, intelectual ou psicomotora. Inciso 5. Acesso igualitário aos benefícios dos programas sociais suplementares, disponíveis para o respectivo nível de ensino regular. Você consegue perceber que até aqui falamos sobre educação inclusiva e sobre o acesso de todos à educação de qualidade, percebendo e respeitando as suas particularidades? No que se refere à legislação voltada para as questões da surdez, falaremos nessa aula de dois importantes documentos. A Lei de Libras, número 10.436, e o Decreto 5626, que são fundamentais para garantir os direitos das pessoas surdas. Essas leis são resultados das lutas das comunidades surdas brasileiras. Podemos contextualizá-las no avanço dos debates relativos à singularidade linguística e na organização que encontramos nas associações e entidades que lutam pelos direitos do povo surdo, como a FINES, por exemplo. Embora a língua de sinais seja naturalmente desenvolvida e utilizada pelas comunidades surdas, no Brasil foi necessário que a promulgação da Lei 10.436 de 2002 para a Libras fosse reconhecida. A Lei de Libras foi decretada pelo Congresso Nacional e sancionada pelo então Presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, e dispunha dos seguintes tópicos. Artigo 1º. É reconhecida como meio legal de comunicação e expressão a língua brasileira de sinais, Libras e outros recursos de expressão a ela associados. Parágrafo único. Entende-se como língua brasileira de sinais, Libras, a forma de comunicação e expressão, em que o sistema linguístico de natureza visual-motora, como estrutura gramatical própria, constitui um sistema linguístico de transmissão de ideias e fatos oriundos de comunidades de pessoas surdas do Brasil. Artigo 2º. Deve ser garantido por parte do poder público em geral e empresas concessionárias de serviços públicos, formas institucionalizadas de apoiar o uso e difusão da língua brasileira de sinais, Libras, como meio de comunicação objetiva e de utilização corrente das comunidades surdas do Brasil. Artigo 3º. As instituições públicas e empresas concessionárias de serviços públicos de assistência à saúde devem garantir o atendimento e tratamento adequado aos portadores de deficiência auditiva, de acordo com as normas legais em vigor. Artigo 4º. O Sistema Educacional Federal e os sistemas educacionais estaduais, municipais e do Distrito Federal devem garantir a inclusão nos cursos de formação de educação especial, de fonoaudiologia e de magistério, em seus níveis médio e superior do ensino da língua brasileira de sinais, Libras, como parte integrante dos parâmetros curriculares nacionais, os PCNs, conforme a legislação vigente. Parágrafo único. A língua brasileira de sinais, Libras, não poderá substituir a modalidade escrita da língua portuguesa. Assim, a lei entra em vigor em 24 de abril
daquele ano. Posteriormente, em 22 de dezembro de 2005, a Lei de Libras foi regulamentada pelo Decreto número 5626. O decreto nos orienta sobre a inclusão da Libras como disciplina curricular obrigatória nos cursos de formação de professores para o exercício do magistério, em nível médio e superior, em todos os cursos de licenciatura, nas diferentes áreas do conhecimento, e optativa nos demais cursos de educação superior e na educação profissional. É inegável o avanço obtido em relação ao sujeito surdo a Libras e às políticas linguísticas do Brasil. Após a aprovação do decreto, notamos que os avanços foram muito mais significativos do que as normativas implementadas anteriormente, como a Lei 10.098 de 2000, que em seu artigo 18 anunciou a responsabilidade do poder público para implementar a formação de profissionais intérpretes de Libras, e a Lei 10.436 de 2002, que instituiu oficialmente a Libras como meio de comunicação e expressão e determinou a obrigatoriedade do ensino da Libras em cursos de formação de professores e de fonoaudiólogos. A significância do decreto se justifica por explicitar mecanismos importantes e ações públicas para a formação de profissionais para o ensino de interpretação e tradução da Libras. O Decreto 5626 é um instrumento legal que formaliza a formação do professor de Libras, que deve ser oferecida preferencialmente ao profissional surdo. No artigo 4º, no artigo 5º e artigo 6º, de acordo com o capítulo 3 do Decreto 5626 de 2005, que explicita no artigo 4º a formação de docentes para o ensino de Libras nas séries finais do ensino fundamental, no ensino médio e na educação superior, deve ser realizada em nível superior, em curso de graduação de licenciatura plena em letras, Libras ou em letras Libras língua portuguesa, como segunda língua. No parágrafo único, as pessoas surdas terão prioridade nos cursos de formação previstos no caput. No artigo 5º, a formação de docentes para o ensino de Libras na educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental deve ser realizada em curso de pedagogia ou curso normal superior, em que Libras e língua portuguesa escrita tenham constituído línguas de instrução, viabilizando a formação bilíngue. No parágrafo 1º, admite-se como formação mínima de docentes para o ensino de Libras na educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental. A formação ofertada em nível médio, na modalidade normal, que viabilizar a formação bilíngue referida no caput. No parágrafo 2º, as pessoas surdas terão prioridade nos cursos de formação previstos no caput. No artigo 6º, a formação de instrutor de Libras em nível médio deve ser realizada por meio de cursos de educação profissional, de cursos de formação continuada promovidos por instituições de ensino superior, de cursos de formação continuada promovidas por instituições credenciadas por Secretaria de Educação. No parágrafo 1º, a formação do instrutor de Libras pode ser realizada também por organizações da sociedade civil, representativa da comunidade surda, desde que o certificado seja convalidado por pelo menos uma das instituições referidas nos incisos 2 e 3. Percebe-se que o artigo 6º permite que se faça a diferenciação entre o professor e o instrutor da Libras.
ao instrutor, não está explícito a necessidade de formação pedagógica, sendo uma denominação de pessoas formadas em cursos de formação profissional em nível médio. Já o professor de Libras é todo aquele com formação pedagógica, tanto em nível médio como em cursos de modalidade normal, quanto em nível superior também. Formado em pedagogia, desde que tenha sido viabilizada a formação bilíngue e no curso de letras Libras ou letras Libras língua portuguesa. O decreto 5626 de 2005 nos apresenta a área do conhecimento da Libras como disciplina curricular e conteúdo a ser ensinado em diversos níveis e modalidades da educação. Queridos alunos, não se esqueçam de acessar o material de apoio para ter acesso à íntegra da lei. Tudo bem? Percebemos que, além de regulamentar a língua de sinais, pontuar a necessidade da implementação da disciplina Libras nas grades curriculares e abordar a formação do instrutor e professor de Libras, o decreto aborda também sobre a formação dos tradutores e intérpretes. No artigo 14, fica estabelecido que as instituições federais devem prover as escolas como profissionais que atuem como tradutores, professores e instrutores. No artigo 14, as instituições federais de ensino devem garantir obrigatoriamente às pessoas surdas acesso à comunicação, à informação e à educação nos processos seletivos, nas atividades e nos conteúdos curriculares desenvolvidos em todos os níveis, etapas de modalidades de educação, desde que a educação infantil até a superior. No parágrafo 1º, para garantir o atendimento educacional especializado e o acesso previsto no caput, as instituições federais de ensino devem, inciso 3º, prover as escolas com professor de Libras ou instrutor de Libras, tradutor e intérprete de Libras, língua portuguesa, professor para o ensino de língua portuguesa como segunda língua para pessoas surdas, e professor regente de classe com conhecimento acerca da singularidade linguística manifestada pelos alunos surdos. Nas escolas, os educandos surdos passaram a ter direito a intérpretes em sala de aula, facilitando a comunicação entre aluno e professor. Assim, na proposta atual de educação inclusiva, o aluno surdo é incluído na sala de aula regular e tem direito à presença de um intérprete que irá fazer a tradução e interpretação em língua de sinais, obedecendo os critérios estabelecidos pelo decreto. No capítulo 6, percebemos que o decreto prevê uma modalidade de ensino especial, a educação bilíngue. Inciso 1º, escolas e classes de educação bilíngues abertas a alunos surdos e ouvintes, com professor bilíngues na educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental. No inciso 2, escolas bilíngues ou escolas comuns da rede regular de ensino, abertas a alunos surdos e ouvintes, para os anos finais do ensino fundamental, ensino médio ou educação profissional, com docentes de diferentes áreas do conhecimento, cientes das singularidades linguísticas do aluno surdo, bem como a presença de tradutores e intérpretes de Libras, língua portuguesa. Ainda, no artigo 22, parágrafo 1º, o decreto descreve como escola ou classe de ensino bilíngue aqueles em que a Libras e a modalidade escrita da língua portuguesa sejam língua de instrução, utilizada no desenvolvimento de todo o processo educativo. Assim, essa é mais um propósito da luta
pela manutenção dos direitos da comunidade surda. Mas por hora, vamos ficar por aqui. E na próxima aula, falaremos um pouco mais sobre as leis, sobre a luta dos surdos, pela escola bilíngue e sobre a lei de intérprete. Fiquem atentos, pesquisem sobre o assunto e nos encontraremos em breve. Foi um prazer ministrar essa aula para vocês. Beijos e até mais!